Alessandro, você é doido? Cara, pô, então nossos ancestrais eram tudo doido também. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Carnívoro. Aqui o assunto é carne, saúde e sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. E hoje teremos um episódio repleto de informações e descobertas com mais um convidado especial. Alessandro Medeiros, ultra-atleta carnívoro, campeão mundial na categoria no Ultraman World Championships em 2024, conclusão do Ultraman Brasil de 2024 em jejum completo. Ele é cofundador da Carnivore Performance e Beef Performance. Participação da nutricionista Letícia Moreira, formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá, pioneira na adoção da dieta carnívora no esporte de endurance no mundo, cofundadora da Carnivore Performance e Beef Performance e staff do Medeiros em provas de Ultraman. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Carnívoro. Hoje nós estamos aqui com o Alessandro Medeiros, o ultramaratonista carnívoro, e com a Letícia, a sua nutricionista. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Alessandro. Seja bem-vindo, Letícia. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Cobra. Mais uma vez aí conversando com vocês, contar mais uma história aí da nossa jornada carnívora. Agradecer vocês, Alessandra e o Cobra, por esse convite para contar sobre essa grande aventura, né, e essa grande contribuição para a ciência também. Então, Alessandro, muitas pessoas já te conhecem, né? Nós te conhecemos há anos, já te acompanhamos, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí para aquele pessoal que ainda não te conhece. Legal. Vamos lá. Meu nome é Medeiros, moro aqui na Flórida com a minha família há 16 anos e pratico esportes de longa duração. O que é o esporte de longa duração? São os esportes de endurance, né? Então, ultramaratonas, ultra-triatlons, Ironmans, enfim, maratonas. E sou um atleta carnívoro há 5 anos, né? E consumo 100% da minha alimentação praticamente carne bovina, né? Nessa etapa agora, uns 2 anos atrás, aí, bastante carne bovina de ruminante. E é isso aí, finalizamos um Mundial de Ultraman em jejum em carnívora. Resumindo aí, né? Não dá para falar tudo, tenho 54 anos. Então, contando e resumindo um pouco a minha história. Letícia, também muita gente conhece, né? Eu queria registrar aqui que a primeira live que eu fiz foi com a convite dos dois, isso já tem alguns anos atrás. Vocês lembram, né? Uhum. E para mim é um motivo de muito orgulho receber vocês aqui, principalmente para ouvir essa história que para mim é fantástica dessa prova específica em jejum, completamente disruptiva para calar a boca de muita gente aí, né? Eu queria que a Letícia se apresentasse também, para quem ainda não a conhece, que acompanhe também o Alessandro Medeiros nessa jornada aí, como você bem disse, né? Uma comprovação científica agregando para esse mundo da ciência nutricional que, pelo amor de Deus, está precisando de muita ciência mesmo, né? Bom, Cobra, eu já tenho aí uma jornada bem longa da nutrição, né? Eu tenho esse ano, fiz 20 anos de formada, estou quase me aposentando já tô... Não vou me aposentar, mas já estou assim, né, há um longo tempo nesse estudo da nutrição. E eu vi a minha vida transformada a partir do momento em que eu retirei os carboidratos e os industrializados da minha alimentação. Então, eu venho de uma escadinha também, então ali na low carb, cetogênica, depois com os estudos na carnívora. Outro dia eu estava fazendo um balanço de quando que eu iniciei mesmo a estudar a carnívora, e foi em 2018, já com conhecimento de low carb, cetogênica. Em 2018 a carnívora entrou para dentro dos meus estudos, né? E aí depois, né, de algum tempo, o Medeiros entrou aí também nesse processo em 2019. Ele não é o meu primeiro paciente atleta em carnívoro, então, assim, já vem, né? Eu já tinha outros atletas que, principalmente com questões alimentares,
né? Não era nenhuma questão da gente pensar em performance, ou, né, qualquer outra coisa, mas era por questões de doenças, a alimentação não estava nem, até mesmo a dieta cetogênica não estava funcionando, então a carnívora foi um passo importante, e aí aquilo ali acendeu essa vontade de entender se aquele tipo de alimentação também trazia performance, e aí em 2019 eu tive a grata oportunidade de estar junto com o Medeiros nesse processo, né? E a gente começou esse trabalho e hoje virou esse grande laboratório, né? Então, como diz o Medeiros, né? É uma história longa, talvez a gente ficaria aqui muito tempo contando, mas resumidamente é isso. Então, 20 anos de formada, 10 anos já com dieta de baixo carboidrato, e desde 2018 na carnívora e agora trazendo essas novidades todas aí para o mundo da nutrição e do esporte. Então, começando aqui com a nosso podcast, a parte de perguntas, primeiro eu queria dizer que o Alessandro Medeiros acabou de voltar do Havaí, do Mundial de Ultraman, que é uma prova de triatlon de longa distância. Vou até olhar as distâncias aqui que eu sempre erro. São 515 quilômetros total, sendo que são 10 quilômetros no primeiro dia de natação e depois mais um tanto de bicicleta, que eu sempre confundo, mas juntando a bicicleta do primeiro dia com a do segundo dia, dá 421 quilômetros pedalando. É chão, hein? E depois, para finalizar, 84,4 quilômetros, ou seja, 2 maratonas no terceiro dia. E esse camarada aqui, que eu acabei de perguntar para ele se ele é doido, né? Que ele vai falar por que ele é doido. Ele fez essa prova inteira sem comer nada. É isso mesmo. Sexta-feira. Foi sexta-feira, né? Oi? Quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite foi a última refeição. Passou sexta, sábado e domingo percorrendo 515 quilômetros sem comer absolutamente nada, num jejum prolongado, e conseguiu a façanha de terminar a prova, e não só terminar, como ficar na melhor colocação da categoria dele do mundo. Então, esse é um feito extremo, extremo mesmo, e que traz pelo menos uma coisa para a gente pensar, né? E aí eu vou fazer a primeira pergunta. Como é possível competir por 3 dias no Ultraman sem consumir nenhum alimento, Alessandro? É bacana que quando eu joguei essa pergunta para a Letícia, né, até ela mesma se assustou, né? Quando eu falei com ela, acho que eu vou correr o Mundial em jejum, ela quase teve um troço do outro lado ali. Mas, então, a gente está numa estratégia de carnívoro há 5 anos, né, Cobra? E todo esse processo nos deu a segurança de enfrentar esse desafio, né? Então, muitos vieram me perguntar qual foi a minha estratégia. A gente usou, na verdade, jejuns prolongados durante a preparação, né? Então, aí foram 3 meses fazendo 24 horas de jejum, treinando, trabalhando normalmente, né? Muitos acham que eu sou profissional do esporte, não sou. Eu trabalho normalmente aqui nos Estados Unidos. E depois, aí no meio dessa preparação, nós fizemos um simulado de 3 dias de jejum também, e realizando os treinos normais, né? Isso deu mais a segurança ainda que a gente poderia realizar esse feito aí sem nenhum problema. Mas só que a questão veio lá atrás, em abril, quando eu fiz o Ultraman Brasil, nesse ano, né? Eu cheguei lesionado na prova e eu falei com a Letícia, vamos só terminar essa prova, né? Enfim. E durante esses 3 dias, a mesma quilometragem, nós fizemos 2 dias em jejum, e um dia durante a prova a gente comeu um ovo e 25 gramas de carne. Isso me veio a despertar essa ideia. Fala, cara, eu fiz o Ultraman Brasil em jejum metabólico. A gente pode considerar, né? 500 gramas, não chegou nem a 500 calorias dia para um adulto, né? Enfim, aí por isso que me veio essa ideia. Então, pô, se eu fiz o Ultraman Brasil em jejum, praticamente em jejum, eu posso fazer o Mundial. Então a gente se preparou e, você viu,
que é possível, né? Mas tem que ter uma preparação, uma orientação profissional junto com a Letícia. Então, a gente fez vários testes, né? A gente hidratou bem, enfim. Tem as questões técnicas que a gente não vai entrar muito aí, e acho que vai ficar muito longo, mas basicamente foi assim, me preparei, tive a segurança de fazer esse Mundial totalmente em jejum. Bom, Ale, então aqui a base carnívora fez toda a diferença, né? Eu quero fazer mais uma pergunta aqui, então. Quais foram os maiores benefícios, né, que você percebeu na tua performance e na tua recuperação desde que você iniciou a dieta carnívora, desde que você começou, né, a incorporar a dieta carnívora nos seus treinos e nas suas competições? Eu acho que o ponto principal de todos é a recuperação muscular. A recuperação muscular, quando você adota uma dieta carnívora, ela é impressionante. Ah, mas descreve isso para mim. Cara, tem que fazer. Tem que fazer, treinar duro, que no dia seguinte você não vai ter dor nenhuma muscular. É uma coisa, assim, fantástica. Você vai ter desconforto. Eu sempre falo, você vai ter um desconforto, é óbvio. Você sai de um treino longo, vamos dar um exemplo, 30 quilômetros de corrida. Você vai ter um desconforto ali, mas nada comparado do que você ter uma estratégia de high carb. Nada comparado. Nada. As dores musculares e articulares, elas praticamente não existem, né? Esse é o maior benefício que eu vi no esporte quando eu adotei a dieta carnívora 100%, né, Sandra? Essa daí é fato, né? Mas as pessoas não acreditam, mas só fazendo. Mas isso daí a gente tem relatos de outros atletas, né? Que adotam a dieta carnívora seguindo a mesma benefícios, né? Os mesmos benefícios. Sem dúvida é um relato unânime de todos os atletas. Eu não sou atleta profissional nem amador, mas eu sinto isso também. É nítido. Tem a Dani, uma carnívora que até vocês conversaram com ela, Dani Abad, tá no 10º Ironman. Ela fala que os últimos que ela fez na carnívora, ela sai para sambar depois. Os outros ela nem andava. Então, vamos encaixar mais uma pergunta aqui. E agora eu queria fazer uma pergunta para a Letícia, né? Que fez todo esse preparo aí do Alessandro. Eu queria saber, Letícia, como é que você fez aí esse preparo, essa super nutrição? Porque a gente sabe que não é sair fazendo jejum e precisa ter um preparo, principalmente para uma prova desse calibre, né? Sim, o Medeiros já tem um trabalho, né, de 5 anos, então não é de agora que ele começou a fazer a dieta carnívora e nem o jejum, né? Então, como o Medeiros falou, né, no Ultraman Brasil, que ele esteve competindo, ele teve um consumo muito pequeno de calorias, né? Porque com essa ânsia da gente querer entender o que acontece, né, no metabolismo dele, a gente anota tudo. Então, o que eu anotei em relação ao consumo calórico foi muito pequeno, né? Então, ele tinha ali um consumo calórico de, no máximo, 500 calorias por dia, né? Então, isso é considerado um jejum metabólico. Por isso que ele quis se desafiar aí num jejum total, né? O jejum calórico total, né? Então, essa preparação, ela já vem, né, de bastante tempo e da experiência que ele tem, né? Então, ele já tem uma experiência de fazer as provas no nível que né, com pouquíssimo consumo calórico, né? Então, a gente optou por fazer essa preparação os 3 meses antes. A gente fez uma refeição dia só. Então, ele fazia 24 horas de jejum todos os dias durante esses 3 meses, com consumo calórico baixo. Diferente do que a gente fez das outras, a nossa intenção é que ele tivesse um déficit calórico, né? E mesmo assim, a gente viu que ele mantinha a estabilidade nos treinos, né? Então, ele não teve perda de energia ali no treino, e o nosso foco principal era no consumo de gordura. Então, a carnívora que ele fez para essa preparação, ela tinha mais de 70% de gordura na alimentação, então era uma dieta, ela é um pouco hipercalórica, obviamente, hiperproteica, desculpa, mas não é um consumo exagerado de proteína,
mas o foco no consumo de gordura foi muito grande. Então, a gente colocou para ele comer assim mais de metade de manteiga na refeição, né? E isso já veio dentro dessa preparação justamente para que ele conseguisse chegar no nível que ele chegou, né? E os dias que antecederam a prova, a gente fez uma super alimentação. Mas aí, ao invés da gente fazer só uma refeição, a gente optou por fazer duas. Então, ele fazia o café da manhã e o jantar, sempre focando no consumo de gorduras. E, Alessandro, o que você diria para aqueles que acreditam ser impossível ter energia suficiente, né? Fazendo aí uma alimentação à base de carne e no jejum. Diferente que todos acreditam, né? O jejum vai te deixar fraco, né? Pelo contrário, né? Ele vai te deixando mais forte ainda, com mais energia. Aí, voltando um pouco na explicação ancestral, né? Imagina o sujeito lá sai da caverna, não consegue se alimentar e morre no dia seguinte, né? Então, nós temos essa capacidade, como sapiens, né? Como espécie, de ficar mais forte a cada dia que você para de se alimentar, né? E o impossível aconteceu, né? Eu consegui ficar em 3 dias, 515 quilômetros, e as pessoas que não acreditam é só ir no nosso perfil, no perfil de vocês, e verem que não só eu, mas outras pessoas conseguem ficar aí em jejum durante muito tempo, né? Muitos dias. O Angus Barbieri, né? Ele conseguiu 382 dias, né, Cobra? Se eu não me engano. 382 dias sem se alimentar aí. É recorde mundial. Recorde mundial. E só fazendo a suplementação de sais minerais, como a gente fez durante a prova, né? Então, já aconteceu isso lá atrás, tá, pessoal? Não correu 515, mas tem um jejum prolongado aí. Não, e eu tenho uma experiência pessoal também, eu já fiz uma prova de natação, no caso, quase uma maratona aquática, né? 8 quilômetros nadando, no 6º dia de jejum. Legal, olha só. Que legal. E não tive queda de performance. Estava no 6º dia de jejum. Olha só. Então, essa história aí é história desde que a gente esteja adaptado, nosso corpo tem essa capacidade, sem sombra de dúvida. Apesar do Alessandro ter uma composição corporal baixa, né, que a gente fez a avaliação física dele, de composição corporal, deu 10% de gordura, eu fiz os cálculos e o que ele carrega, né, no corpo em forma de energia era 85 mil calorias. Então, era energia ali para ele ficar por muitos e muitos dias fazendo jejum e em movimento, né? Não era simplesmente só deitado, né? Então, assim, ele tinha muita energia para gastar ali. Então, a gente tinha essa segurança, porque ele sabe acessar. Diferente de atletas que não seguem uma dieta cetogênica ou carnívora, esse acesso às questões energéticas, né, é muito mais difícil, né, essa gordura. No caso do Alessandro, não, ele já é um atleta que está adaptado a usar a gordura corporal como via primária, né? Então a gente tinha total segurança que energia ele tinha e, né, a adaptação para isso também ele tinha. Olha aí, pessoal, então vocês já sabem qual é o caminho para obter essa energia toda aí do Alessandro, né? Alessandro, como que a dieta carnívora influencia os seus níveis de energia, foco e estabilidade mental durante essas provas extremas? Então, Cobra, como a gente já sabe, né, os corpos cetônicos, o cérebro prefere corpos cetônicos, né? Então, é uma questão fisiológica nossa, né? E quando você adota essa estratégia carnívora de baixos carboidratos, aí que mesmo que explode as suas questões mentais, né? O seu benefício de clareza, cognição, pensamento rápido, né, cara? E o que eu percebi dentro dessa prova em jejum, como eu relatei em alguns momentos durante a prova, é o bem-estar, cara. Eu tive um bem-estar incomparável a todas as provas, até mesmo na carnívora. Então, o jejum, ele me deixou, assim, num estado, assim, cara, que eu
Eu lembro de subir as montanhas lá do Havaí, a minha quarta participação no Mundial, e nas anteriores eu subi nas montanhas lá do Mundial, eu percebi assim, cara, alguma coisa ainda sofrida, sabe? E dessa vez foi diferente, cara. Dessa vez eu tava assim, a Letícia relatou isso, o pessoal da nossa equipe de apoio relatou isso, que eu tava sereno, cara. É. E foi uma serenidade assim durante os 3 dias. Então eu acredito que teve aí um bust, né, de corpos cetônicos e cognição assim explodindo que facilitou essa conquista aí do mundial, cara. Mas é uma coisa que eu quero repetir outra vez para ver se foi só uma percepção dessa prova ou isso existe mesmo, né? Então, a gente já está pensando aí na próxima aventura que a gente vai fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Dessa vez, você não fez a reposição de Não, cetonas exógenas, né? não, dessa vez nós fomos ali extremamente ancestral, Alessandra. Ali só foram os sais minerais, né? Água com gás me ajudou bastante ali na questão de diminuir a fome. E só isso, um café preto toda manhã que eu tomava para largada, né? E era uma coisa irrisória, né? Como o médico, nosso amigo que nos acompanhou, falou, cara, isso aí não é nada que você está tomando. Enfim, a gente não suplementou nada fora isso. Eu posso, né, complementar, como a gente eu já tenho uma experiência de estar junto com o Medeiros já em 7 provas, né? A gente já fez prova dele raiz mesmo, só consumindo pouquíssimos suplementos, com ele consumindo mais suplementos, e todas as vezes que a gente faz uma prova onde ele vai raiz, onde ele vai na raça mesmo, sem utilizar tantos suplementos, ele se sente melhor e né, como ele disse, ele se sentiu sereno, ele estava mais tranquilo, ele não estava sentindo, né, nenhum desconforto. A gente sempre tem essa percepção. Então, não que a suplementação não seja importante em algum momento, mas no caso do Medeiros, quanto menos suplemento ele utiliza, melhor ele vai, melhor ele se sente. Então, a gente já chegou a essa conclusão que a suplementação é sempre o mínimo possível. E nesse caso em específico, os eletrólitos, porque a gente sabe que a desidratação é um grande problema para atletas. No caso dele, ele já tem uma perda de sódio grande, então a gente tem que cuidar para que ele não tenha um sintoma que chama hiponatremia, né, que é uma redução da questão do sódio, e isso é uma coisa grave que pode levar até a óbito. Então, a gente também monitorava essas perdas de eletrólitos. E o mais bacana de tudo isso é que a hidratação, o nosso planejamento de hidratação, ele foi o melhor que a gente teve em todos esses staffs que eu estive com o Medeiros. Então, assim, a gente conseguiu agora adequar exatamente o processo da hidratação, né? Então, a água mais os eletrólitos, e no caso ele tomou água com gás ali para dar uma tranquilizada na questão da fome, mas foi só isso, né? Então, para ele, funciona muito bem o mínimo possível. Letícia, deixa eu aproveitar que você está na vez aí, vou fazer uma pergunta. Que mensagem você deixaria para os atletas que têm medo de abandonar os carboidratos e adotar uma dieta carnívora? Bom, tá demorando, né? Eu acho que é uma estratégia que ajuda, como o Medeiros contou, né? Ajuda nessa questão mental, na recuperação, principalmente atletas de endurance, né? Que tem esses treinos muito prolongados, né? Todos os dias. Então, um atleta que treina muito todos os dias e que se recupera muito mais rápido, ele tem uma vantagem competitiva diante dos outros, né? E outra vantagem que esse atleta tem também é que a carne, ela é tão nutritiva, né? Ela traz todos esses nutrientes importantes pro atleta, que ele, então, segue nutrido, consegue fazer a prova, né? Ou os treinos em jejum, depois faz a sua alimentação. Isso ajuda na questão gástrica, né? A parte intestinal,
Hoje, se a gente for numa maratona ou então até em um Ironman mesmo, a gente vai ver atletas evacuando, né, vomitando. Isso porque o corpo não consegue absorver todo aquele nutriente que muitos atletas colocam para dentro, né? Então, eu só vejo ganhos para o atleta que resolve fazer uma dieta, não só carnívoro, mas uma dieta cetogênica. A gente sabe dos benefícios da cetose nutricional, que é um vasto benefício, é benefício para o nosso cérebro, é benefício para essa recuperação, é benefício para a composição corporal. A gente vê, né, o quanto o Medeiros está muito bem, né, em composição corporal. Tem muitos haters, né, que falam que ele vai perder massa muscular, fala muita bobagem por aí, e não é o que a gente vê, né? A gente, muito pelo contrário, né? Após os 50 anos, ele está muito bem fisicamente, então é só benefícios, né? Óbvio que eu sempre digo para fazer isso junto ao profissional, porque existem algumas individualidades, é óbvio que existe, mas a base de uma alimentação com carne ou uma dieta carnívora clássica, né, estrita, ela só traz benefícios para esse atleta. Ah, muito bem. E, Alessandro, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Sim. Como é que os outros atletas reagem a essa sua escolha alimentar, né, ao não uso dos carboidratos? No Mundial a gente teve um exemplo muito bacana, porque eu fiquei quieto, não falei com ninguém que ia fazer a prova em jejum, né? Então, no final da própria organização da prova, né? Aí no final da prova, um dos anunciantes da prova lá, o locutor da prova, ele contou a minha história, né? Que nós fizemos em cetogênica, depois fizemos em carnívoro e agora em jejum. Então, a Letícia estava lá e viu a cara do pessoal, fica estupefado, assim, né? Mas como assim, cara? Tu fez a prova toda assim, sem alimentar? Assim, lá no Ultraman, pela filosofia da prova, não existe essa coisa de hater. Mas online, né? Online a gente veio muitas pessoas aí falar besteira, né? Mas a gente está aí, comprovou, e eles têm que provar o contrário, né? Que a gente não consegue, né? Então eles tentam diminuir nosso feito, né? Não sei o que, ficar falando e tal. E sempre eu quero longevidade no esporte. Eu tenho 54 anos, eu vou chegar até os 80, eu quero ver essas pessoas que nos criticaram, vão ver se eles vão chegar até os 80 comendo essa quantidade de carboidrato, principalmente os processados e industrializados, né? Então a história vai ser contada lá na frente. Uma outra coisa também, assim, a gente está contando uma história, uma nova perspectiva, uma nova opção para os atletas que estão chegando. Aí eu falo sempre com a Letícia, imagina pegar um adolescente que acredita no processo, né, que ele estude, que ele seja orientado de uma forma certa, imagina o nível de performance que esse atleta vai chegar, né? Então, não sou eu que vou provar muito mais coisas, mas sim as próximas gerações que acreditarem nesse processo, né? E aí sim, a gente vai ter campeão mundial. Não tem campeão mundial, não tem campeão olímpico. É óbvio, todo mundo se panturra de carboidrato. Não vai ter estudo. Eu quero ver um estudo. Não vai ter atletas. Vai ser difícil você pegar um grupo de atletas e fazer um estudo. Até porque o estudo é caro, né? As pessoas não têm ideia de quanto que é um estudo. Um estudo randomizado, duplo cego, essas coisas que a gente sabe que tem uma referência científica maior, né? Então, acho que é por aí, Alessandra. As próximas gerações que vão colher tudo que a gente está construindo agora, né? E sem contar, assim, na indústria né, farmacêutica, indústria de suplementos, a gente vê aí o Alessandro fazendo a prova usando só eletrólitos. Então, a gente tem essa dificuldade, vai ter uma dificuldade de trazer à tona uma alimentação que traz toda essa nutrição e que, né, o atleta acaba não utilizando suplementos. Então, assim, tem toda essa questão, né, que o Alessandro mencionou, mas também tem uma questão de toda a indústria, né? Será que eles vão deixar que isso venha à tona? Então, isso também é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né?
Bom, se for pela gente, né, Cobra, vamos acompanhar aí o Medeiros até os 80 que ele está prometendo. E nós estaremos aqui no bate-papo também. Vamos A fazer. minha, a minha meta é 120. E deixa eu aproveitar, a Letícia tá na Berlinda ali agora, para fazer uma pergunta. Um tempo atrás eu fiz um treino, no quinto dia de jejum, um treino que eu sempre faço, que é tiro de natação, né, bloqueado, força máxima, ou seja, vou de um lado da piscina até o outro nadando bem forte, sem respirar. Quando eu chego do outro lado, eu meço meu batimento. Quando ele baixa, eu dou outro tiro. Esse é um treino que eu sempre faço. Nesse dia eu estava no quinto dia de jejum e eu percebia que o meu batimento não só não subia tanto quanto nos dias normais, e olha que eu faço carnívoro, então eu já estou numa cetose, né, cetosezinha, mas ele também baixava mais rápido. E aí depois eu vi algumas pessoas falando que pela via da gordura, a respiração celular pela via da gordura, ela consome menos oxigênio do que pela via da glicose. E mesmo a gente seguindo uma estratégia carnívora, a gente ainda fica usando mais glicose quando não está em jejum, a glicose que a gente mesmo produz, né? Mas durante o jejum, eu já medi, já fiz jejuns mais longos, né? Já fiz jejum de 10 dias acompanhando. Do quinto dia para frente, no terceiro já começa, mas do quinto dia para frente a cetose bate níveis assim, 6, 7, né? E a Uau. glicose 40, como eu já vi também nas provas do Alessandro. A glicose vai lá embaixo e a cetose vai Uhum. lá em cima. Então, nessa hora que a cetose está muito alta e a glicose está muito baixa, vocês também perceberam isso de ficar menos ofegante, de parece que precisa respirar menos, né? O coração bate menos. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Faz sentido. E assim, o Medeiros vai falar sobre isso, né? E foi até um grande susto quando a gente viu os dados dele ali, né? Da frequência cardíaca. Eu acho que essa é uma pergunta muito específica ali para o Alessandro. Mas assim, se a gente for pensar, né, em todas essas vias energéticas que a gente tem, né? Quando um atleta como o Alessandro ele é adaptado, né? Ele utiliza a via da beta-oxidação, assim como você também, né? Então a gente tem ali o ciclo de Krebs, que é o que a gente estuda na faculdade, né? Mas a gente até aprende um pouco ali da beta-oxidação, mas é uma coisa, você que está na faculdade agora, você sabe, é uma coisa que fica meio encoberta, né? Então, essa via da beta-oxidação é justamente a via energética através da gordura. E se você for ver ali, né, no desenho ali, no gráfico da beta-oxidação, ela exige muito menos complexidade para a gente gerar uma fonte energética, né? Então, eu acredito muito, né? Eu acho que é uma coisa que eu preciso aprofundar um pouco mais nesses estudos, mas eu acredito que como você está liberando ali menos respiração, né, por conta dessa via da beta-oxidação, o seu coração ele fica muito mais estável, né? E isso foi algo interessante que agora o Medeiros pode contar essa experiência e é uma coisa que a gente ficou com isso na cabeça também. Uma boa pergunta, coincidência, cara, você ter feito essa pergunta, porque dentro dos nossos estudos, né, essa prova foi um laboratório também, a gente colheu alguns dados para a gente formular o próximo estudo, que vai ser jejum, dieta carnívora em esporte de endurance, junto com o Dr. Eurípides, a doutora Maíra Soliani, a Letícia e outros amigos aí. E quando eu uso o frequencímetro polar, né, para aferir a frequência cardíaca durante toda a prova. E no primeiro dia, à noite, eu abri para ver a minha frequência, né, para estudar ali como é que foi a minha fisiologia. E por incrível que pareça, cara, a gente chegou na zona 3 de frequência cardíaca só no início da bike do primeiro dia, porque a gente sai de uma natação de 10 quilômetros, 3 horas e 40 minutos ali numa posição horizontal, né? E depois a gente já começa a subir uma montanha, cara, que ela é desesperadora ali depois da natação.
Então, o seu corpo ali está meio que bobão ainda, né, naquela posição, e só ali eu encostei na zona 3, na minha zona 3. O resto de de todos os dias foi na zona 2 e zona 1 cobra. Eu fiquei impressionado e abri e chamei o médico, né, o doutor Leonardo. Falei, doutor Leonardo, olha isso daqui. Não, tá errado. Não, tá errado. No primeiro dia. Aí, não, tá errado. O frequencímetro deu problema. Falei, cara, eu tô com um relógio novo aqui e eu acredito muito na Polar. Eu sempre usei Polar. Eles são os pioneiros nessa questão, né? Mas, enfim. Aí abri o segundo dia ele, opa, peraí, vamos ver isso daí direito. Aí no terceiro dia, na dupla maratona, cara, eu tô com um gráfico aberto, não sei se vai dar para ver. Não vai dar para ver. Mas enfim, Não, então. aí, ó, acho que vai dar para ver um pouquinho. Mas enfim, ficou na zona 1 e na zona 2, cara. E eu fui buscar nas provas anteriores, eu fiquei na 2, 3 ali, ficava mais na 3 ali. Então, essa questão do jejum e a oxidação o consumo de oxigênio, sem dúvida nenhuma, faz sentido. Temos que aprofundar, né, um estudo, né, melhor sobre isso. Mas é fantástico, isso me assustou e me deixou bem grato, cara, de ter descoberto isso, sabe? Sensacional. Uma das coisas que eu vi também recentemente, que eu acho que tem a ver com isso, é que nós, né, nossos antepassados, a maioria das caças Uhum, eram feitas cansando a presa. isso. Então a É, gente tem essa coisa de caçar assim por 1, 2, 3, 4, 5 dias correndo atrás, né, da presa e Para. vencendo ela pelo cansaço. Então eu acho que esse metabolismo da gordura como fonte de energia para caçar faz todo sentido. E a outra coisa é que quando você respira de uma forma mais fácil, o coração bate menos, o corpo aquece menos, Não, perde menos energia, suporta mais o calor. Então tem toda uma série de coisas aí que realmente a gente precisa estudar, porque além da recuperação muscular, da supernutrição e da não necessidade de ficar comendo, não ter desconforto digestivo, essa talvez também possa ser um fator um muito benefício. um benefício muito preponderante aí numa performance, principalmente Uhum. numa prova dessa de endurance de longa ele até duração. explicou, né? Não, aqui tá morto, né? Você morreu aí, né? Então, isso é um mecanismo de regulação ancestral, né? Assim como o nosso Exato. cérebro tem, e a gente tem um cérebro límbico bem primitivo e que não foi superado pelo nosso neocórtex, provavelmente aconteça o mesmo em outros sistemas do corpo, né? Se a gente for avaliar, porque Sim. é a maneira de deixar que você sobreviva, né? E continue na caça, né? Como o Cobra falou. Então, coisas a serem estudadas, mas é fantástico ouvir isso, né? É aquela situação, né? Tudo são hipóteses, né? E eu acho que com toda essa repercussão que está tendo, né? E todos esses dados que nós estamos trazendo aí, isso nos traz muito mais dúvidas do que certeza, né? Quando eu vejo os haters escrevendo ali, mas isso não funciona, eu falo assim, gente, vocês estão todos cheios de certeza, né? Vocês não estão com aquele espírito de querer entender que existem novas possibilidades, que existem possibilidades que talvez nem foi estudada justamente porque não fez estudo lá na ancestralidade, não fez, né? Não sabia-se como que era. Então, assim, agora a gente está trazendo esses dados, estamos trazendo essas dúvidas, e através dessas dúvidas a gente vai começar a entender realmente o nosso corpo. Porque uma alimentação só com carne, o jejum, é coisa que acontecia lá na época da ancestralidade. A gente modificou tudo isso com a parte da alimentação, né, que hoje é totalmente errada, né, não é uma alimentação para nós humanos. Então, agora, realmente, eu acho que é um pontapé para a gente entender sobre o metabolismo humano e sobre todas essas questões não só da parte metabólica, mas do funcionamento do nosso corpo através de uma alimentação que realmente foi feita para gente. Uma coisa interessante, Letícia, que eu acho que a gente pode levar a lógica em consideração, por que nós seríamos tão eficientes em acumular gordura
e a gordura sendo uma fonte tão potente de energia, como você falou, Alessandro, com Uhum. 10% de gordura no corpo, tinha, sei lá, mais de 80 mil calorias. Lembrando que a gente usa aí no máximo 3 mil calorias por dia, né? Então, com 80 mil calorias, com 10% de gordura, a pessoa fica um mês tranquilamente cheia de energia. Qual seria o sentido da gente acumular esse monte de energia para ter que comer de 3 em Sim. 3 horas? Para ter que tomar um gel de carboidrato de 30 em 30 minutos? Não faz sentido, né? Então, até queria ouvir um pouco mais sobre essa conta do gasto calórico durante a prova e a zero ingestão. Como é que pode isso, né? Explica melhor para as pessoas, porque a gente hoje vive num mundo muito de continha de caloria, para lá, para cá, déficit calórico. Como é que pode, né, a gente acumular, ser tão eficiente em acumular gordura e ter na nossa cabeça que a gente não consegue viver 3 horas sem ingerir uma caloria? Esse acúmulo faz parte do nosso processo de sobrevivência, né? Porque se nós não acumulássemos energia, a gente já tinha sido, né, extinto há muito tempo. A espécie humana já teria sido extinta há muito tempo. Então, como nós não fomos feitos para comer de 3 em 3 horas, isso tudo veio aí com a industrialização, toda essa revolução industrial, depois com todo esse marketing, né, que veio essa evolução, as pessoas começaram a ter medo de ficar pelo menos assim, vou tomar um café, almoçar e jantar. Ela sempre tem que ter um lanchinho, né? Então esse medo vem. Mas se a gente busca na nossa ancestralidade, a gente vai ver que esses acúmulos, eles são para a nossa sobrevivência. E é justamente por conta da dificuldade de se ter alimentação. Então, existia uma dificuldade, como você disse, né? Os ancestrais ficavam dias cansando a presa para ter uma alimentação, né? Então, ou seja, precisava de um aporte energético que o próprio corpo ia utilizar aquilo para depois obter novamente, né? Então, não é à toa, Cobra, que hoje a obesidade é um problema seríssimo, porque é uma forma de sobrevivência. Então, hoje você está com fome, você abre a geladeira, você tem comida a livre demanda e principalmente uma alimentação industrializada, com muito carboidrato, então o próprio corpo vai fazendo esse acúmulo, né? Então, a população em geral, mais de 80% da população está metabolicamente doente, justamente porque o nosso corpo não foi feito para comer o tempo inteiro. Se comer o tempo inteiro, vai acumular. Então, qual é o sentido de você acumular gordura e ter que ficar comendo? Né? Você só vai engordar, você só vai mudar a sua forma metabólica, ao invés de estar utilizando a energia que seu próprio corpo tem aí para funcionar de forma adequada. Então é muito bom a gente ter, né, disponível aí, acessível, uma nutricionista que entende de carnívora, entende de performance em carnívora e que está aí para quebrar todos esses paradigmas. E tô colocando aí onde você consegue encontrar a Letícia, né, nutricionista, @Nutri Letícia Moreira no Instagram. E queria aproveitar e pedir, Letícia, para você deixar uma mensagem final. Como as pessoas fazem para te encontrar? Qual tipo de assessoria e de trabalho vocês fazem, né, em relação à nutrição para quem quiser saber mais, aprender mais, melhorar a vida, a performance e tudo mais? Bom, o meu canal, como que tá aí, né? O Nutri Letícia Moreira no Instagram, né? A gente faz um trabalho, eu e o Medeiros, né? A gente tem hoje assessoria Carnivore Performance, não é só para atletas, né? É uma assessoria que a gente traz para todos os tipos, né, de pessoas, seja pessoas que esteja querendo emagrecer, para pessoas que têm uma doença crônica e quer melhorar, seja para atletas, né? Então hoje a gente faz esse trabalho em conjunto, porque a gente entende que a alimentação é um dos pilares, mas não é o único. E em alguns momentos a gente vai ter que lançar mão de outras situações, né? A gente entende
sobre toda essa questão. E em breve também a gente vai estar com o curso para profissionais da área de saúde, então a gente vai trazer um curso específico ensinando tudo que a gente aprendeu durante esse período, né? Toda essa parte, toda essa metodologia, que é uma metodologia minha e do Medeiros. Então, essas são as duas formas, e acompanhar, né, todo o nosso conteúdo ali no Instagram, que a gente sempre traz bastante artigos, bastante literatura também. Eu vou deixar todos os links aqui da Letícia e do Medeiros na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Se vocês quiserem acessar, vai estar disponível ali. E vamos aqui finalizar com o nosso ultramaratonista carnívoro, nosso orgulho aqui, né? O pessoal aqui da Carnívoro acompanhou você aí, eu te acompanhei nesse Ultraman, foi maravilhoso, Medeiros, assim, parabéns pelo seu feito, né? Mais um feito. E você quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal aí que quer seguir o seu caminho, ou então para quem está querendo uma alta performance? Uhum. Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Mais uma vez, é bacana bater um papo com vocês, que entendem do que a gente está falando, né? E como a Letícia falou, o nosso trabalho é despertar nas pessoas, né, uma outra visão, né, da alimentação, da performance, da qualidade de vida, né, do estilo de vida. Então, a gente linka sempre alimentação, esporte. A gente fez um trabalho muito bacana agora também, no Mundial, que nós levamos mais uma pessoa para documentar isso daí, um profissional a imagem, né, o Fernando, né, ele fez um trabalho muito bacana, e daqui a pouco a gente vai estar lançando mais um pequeno documentário contando essa história, né, como foi feito esse Ultraman em jejum, quebrando todos os paradigmas. Como a gente brinca, a Globo não vai mostrar isso daí, né, porque não dá dinheiro, né, cara? Imagina todos os atletas aí parar de comer, né? A indústria não vai deixar acontecer. Mas a gente faz a nossa parte, né, junto com os nossos patrocinadores, que é a Conan fazendo Mundo Novo, a VPJ Alimentos, e agora se juntou a gente a Acrimate também, para nos ajudar a espalhar mais a mensagem, né, para a gente competir mais, para a gente palestrar mais, enfim, ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito. E obrigado mais uma vez de estar conversando com vocês, é sempre bacana estar falando com vocês aí. Um grande abraço a todos e vamos comer carne, pessoal. Vamos comer carne. Obrigado, eu fico muito feliz, fiz questão, né, de trazer para contar essa história, porque é uma história fantástica, é uma história de superação, uma história linda, né? É uma história de que, como você falou, né, você não está aqui para bater nenhum recorde, mas está para abrir portas, porque com certeza tem pessoas aí que estão sendo impactadas por essa mensagem viva e que vão entender que isso é possível, tentar, e vai que alguém, né, vira aí um atleta olímpico, Sim. vira um campeão e acaba com essa soberania do carboidrato e traz a verdade sobre a nossa espécie humana e mais do que isso, é trazer a saúde de volta para o esporte, né? Porque hoje a performance está acima da saúde e a maioria das pessoas não vai para o esporte para buscar performance. A maioria das pessoas vai para o esporte para buscar saúde, longevidade, qualidade de vida. E isso tomando 1 quilo de carboidrato, de açúcar e dessas coisas, simplesmente, e se enchendo de hormônio para compensar, né, esse desequilíbrio hormonal todo, simplesmente não funciona. E o Alessandro está aqui, junto com a Letícia, e mais um time, para mostrar que é possível mesmo, de verdade, a gente ter performance também, mas acima disso, qualidade de vida, saúde, de uma forma natural, simples, óbvia, prática e respeitando a nossa natureza de Homo sapiens. Obrigadão, viu? Obrigado, gente. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.